Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma alegria nós retornarmos aqui. Nós temos corações amigos sempre por aqui, então é sempre muito bom revê-los, conhecer outro, mas sempre lembrando da alegria de nós podermos falar da doutrina espírita, a falar do Evangelho de Jesus, a refletir sobre nós, a compreender o nosso papel, a compreender o papel do Evangelho em nossa vida, e nós podemos olhar para a vida como Deus espera que de fato nós olhemos. Nessa construção, nessa idealização, de fato nesse bom ânimo. Hoje em especial nós escolhemos o tema Bom Ânimo com Jesus. E quando nós pensamos em bom ânimo, já é algo que muitas vezes é difícil de ter. Com Jesus é algo que às vezes se torna quase impossível. Porque muitas vezes na perspectiva nossa, o bom ânimo com Jesus seria ter bom ânimo porque Jesus nos dará condições para o bom ânimo. Muitas vezes olhamos e pensamos em Jesus como alguém que nos fornecerá tudo aquilo que nós buscamos. Muitas vezes olhamos para o Mestre e imaginamos que podemos nós ficarmos tranquilos, que aquela parte que nos cabe, Ele estará fazendo. E aí nós vamos caindo com o passar do tempo, muitas vezes no desânimo. Porque parece que Jesus não faz aquilo que nós pedimos. Parece que aquela ideia que nós construímos de um Cristo que nos trará alegria, ao passar do tempo, vai se desfazendo. E nós somos obrigados a viver com as ilusões que o mundo vai nos colocando, com as dificuldades que a vida vai nos impondo. E ainda que eu peça para Jesus, ainda que eu volte a ter ânimo, daqui a pouco eu desanimo. Porque nós não paramos para pensar o que é um bom ânimo. Porque quando olhamos na própria etimologia da palavra, no significado da palavra, o ânimo vem de ânimos, que vem de espírito ou de alma, se nós quisermos pensar. Vem de vida, trazendo ao entendimento do texto, ao tema de hoje, é estarmos como espírito junto com Jesus. É buscarmos viver com Jesus. Não num papel onde o Cristo faz a parte dele, mas aonde nós entendemos a nossa parte. E a ideia é trazer reflexão ao olhar da própria razão, como Kardec sempre nos pede, a olharmos as coisas pela razão, para que nós não caiamos numa ilusão do mundo e que o desânimo desapareça. Por isso, quando falamos em bom ânimo, traduzindo a nossa própria vida, é encontrar motivos de ter vontade de fazer as coisas, de manter a esperança ainda que entre as dificuldades, mantermos a fé, mantermos a alegria, pelo entendimento daquilo que nós, enquanto encarnados, devemos realizar. E quando pensei eu na construção desta fala, havia eu conversado com um senhorzinho, com uma idade bastante avançada, e ele se lamentava muito, porque a companheira dele já havia partido ao plano espiritual, e desde a sua partida ele experimenta uma dor muito profunda, uma solidão, uma tristeza. E ele me relatou em a conversa de que o único momento do dia em que ele tem bom ânimo é quando à noite ele faz uma prece. Jesus vem ao pé da cama dele e é aquele momento em que revigora-o, mas logo a prece passa, volta à própria tristeza. Ficava eu pensando nesse diálogo. Como nós temos entendido Jesus? Obviamente que nesse diálogo não poderia eu falar o que a própria razão nos traz. Como que nós imaginaríamos?
Jesus vindo a cada um de nós todas as vezes que nós nos colocarmos a fazer uma prece? Será que todas as vezes que nós pensamos nele, ele vem em espírito, se apresenta para nós, ou será que há meios de nós sentirmos ele de outra forma? E mesmo que nós pudéssemos imaginar Jesus vindo conversar pessoalmente com cada um de nós, como espírito, espírito para espírito, o que adiantaria se depois do nosso diálogo, ao olhar para o mundo, nós voltássemos a nos entristecer? Como nós temos sentido o Evangelho diante de nós? Como nós temos compreendido esse grande irmão perante aquilo que a doutrina espírita tem nos ensinado? Porque muitas vezes nós buscamos ir de Jesus ao entendimento de todas as coisas. E Kardec vai nos ensinar pelo contrário. Encontrarmos o caminho até Deus. E no meio desse caminho, pode ser que a gente encontre alguns modelos que possam mostrar a forma como devemos caminhar no mundo. Mas quando a gente observa a humanidade, há pessoas que mantêm firme a própria vontade e há pessoas que não. Quando nós lançamos o nosso olhar além do mundo material, além do planeta Terra, nós percebemos que as coisas parecem estar no seu devido local. Os planetas nos seus locais, não há grandes catástrofes que estejam fora do controle natural. Então nós somos obrigados a olhar para tudo e entender que há uma lei universal que envolve tudo e todos. Que nós não estamos vivendo num caos universal, que tudo segue um padrão, que tudo segue uma inteligência, que tudo na vida segue uma lógica. E pensando nesse entendimento, que eu vivo uma lei, que vocês também a vivem, que Deus está dando a mim o mesmo que tem dado a vocês, compreendendo Deus nesse amor universal, Deus como sendo justo, bom, entregando a cada um as mesmas oportunidades, às vezes situações diferentes. Nós precisamos entender que há uma lei, que a lei da gravidade, por exemplo, tanto aqui quanto em outra cidade, em outro país, em outro planeta, a lei da gravidade ela continua existindo também. Não só uma lei entre a sociedade, mas entre o universo. Que lei seria essa? Uma lei natural. Então Kardec busca nos convidar a 3 pontos principais. Primeiro, entender quais são as características dessa lei que é natural a tudo. Qual a característica da lei? Depois ele nos chama a conhecer profundamente essa lei. E depois ele convida a que nós olhemos para dentro de nós, como nós temos percebido ou entendido essa lei. O conhecimento de nós mesmos. Nós como seres espirituais, não como seres que por um momento estamos vivendo o plano material, mas como um ser imortal, que transcende a matéria. E que muitas vezes, ainda que transcendendo a matéria, nós vamos perdendo o sentido para a vida. Nós vamos perdendo o ânimo, nós vamos nos entristecendo. Então nós vamos seguir como reflexão ao capítulo 15, finalzinho dele, do Evangelho de João, comecinho do 16, aonde Jesus vai trabalhar justamente o olhar do discípulo para o mundo. O discípulo, aquele aprendiz, aquele aluno, aquele que quer aprender. Então nós temos que partir de que nós somos esses discípulos, que nós estamos no mundo tentando compreender a nós, o mundo
e a Deus. Será que estamos nessa posição? Ou será que nós colocamos ideias fixas e nós não buscamos compreender a verdade? Então Jesus começa dizendo que o mundo nos odeia, e o odiar é no sentido de muitas vezes tirar a nossa alegria. Quantas coisas vivenciamos no mundo que nos tira a alegria, que derruba o bom ânimo, que nos tira a vontade, que parece que a vida perde o sentido. Então o mundo vos odeia, porque antes odiaram a mim. Se vocês fossem do mundo, Jesus vai dizendo, o mundo vos amaria. Mas como não são do mundo, o mundo vos odeia. Nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. E farão isso porque não conhecem aquele que me enviou. Não conhecemos a Deus. Se todo o movimento do mundo é para nos tirar a boa vontade, para nos tirar a felicidade, é porque nós ainda não conhecemos aquele que enviou Jesus, ou que nos enviou. E ele vai dizendo, falo isso para que não vos estranheis. Mais uma vez, só fazem isso porque não conhecem a mim, ou seja, ao Evangelho, e nem aquele que me enviou. Ele volta a falar sobre isso. Os vossos corações se entristecerão, porque é preciso que eu vá, que eu não fique fisicamente junto de vocês. É preciso que eu vá, porque indo, eu enviarei o Consolador prometido, ou o Espírito de verdade, que guiará cada um de vós pela verdade, abrindo os olhos e os ouvidos de vocês. E muitas vezes a gente pensa, olhos apenas de ver. Mas aqui Jesus está dizendo, para que vocês possam compreender. Porque ver significa compreender as coisas. Por vezes vós se entristecerão e o mundo se alegrará. E há muitas pessoas com bom ânimo, mas fora do bom caminho. Nós vamos vendo agitações no mundo, tentando distorcer aquilo que Jesus apresentou. Então os vossos corações se entristecerão, mas alguns se alegrarão. Mas em algum momento, essa tristeza que experimentam, esses desânimos que você experimenta, serão convertidos em alegria. E ele dá o exemplo de uma gestante, que quando chega a hora, de fato, do parto, ela sente uma tristeza, porque compreende que ali chegou a hora dela. Mas que logo quando dá a luz, aquele momento de aflição, logo é esquecido e uma alegria eterna se instala naquele momento. Alegria por ter dado condições de um novo ser estar ao mundo. Falo-vos isso, diz ele, para que em mim tenhais paz. Porque no mundo haverá aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quando nós olhamos essa fala de Jesus em relação àqueles que buscam o Evangelho, parece que Jesus está dizendo da necessidade da gente sofrer. Porque é depois de um sofrimento que a gente passa então a experimentar a alegria. Mas na verdade está dizendo, depois que a gente compreender o verdadeiro objetivo pelo qual Deus tem nos dado as oportunidades, é que nós vamos nos enchendo de bom ânimo, ainda que o mundo seja quase impossível às nossas perspectivas. Porque quando eu pego um evangelho e tento aplicar o evangelho ao mundo, parece que é uma mensagem que já foi ultrapassada. Eu vejo aquilo que Jesus tenta nos ensinar, e quando nós vamos tentar colocar isso em prática, parece que não cabe mais a esse mundo. Nós vamos nos chateando, nós vamos nos magoando, nós vamos nos entristecendo. Ou a gente encontra motivos de bom ânimo, ou a gente se entrega àquilo que o mundo vai nos convidando.
Então Jesus não está dizendo que nós precisamos sofrer, mas que é preciso que a gente compreenda que tudo aquilo que Ele passou, obrigatoriamente nós teremos também que passar, porque é uma lei de progresso. E quando nós olhamos para Jesus, muitas vezes nós o colocamos em um canto, como se fosse o final da estrada, e nós nos colocamos distante dele. E nunca paramos para pensar que o Jesus que nós conhecemos pelos evangelhos já era um espírito crístico há 2000 anos atrás, que já evoluiu das escrituras até hoje. E que nós não conseguimos ainda compreender, porque estamos esperando que o mundo se mova para que nós possamos nos adequar a esses novos tempos. O mundo que vibra, que chacoalha, que muda então a maneira como tem colocado as energias a esse momento de renovação que somos chamados, e que nós não conseguimos entender a necessidade de nós também nos transformarmos. O mundo parece que não está mais encaixando aos modos do Evangelho, mas é porque nós não estamos querendo vibrar a essa frequência. Por isso a necessidade de ganharmos bom ânimo para vivermos verdadeiramente o Evangelho intimamente, e não mais apenas nos livros, nos Evangelhos, não mais pelas crenças, mas pela razão. Por isso que a doutrina espírita, como espírito de verdade, vem trazer para nós como um consolador esse olhar racional. Por isso que na questão 614 do Livro dos Espíritos, até para frente, Kardec vai trazer diversas questões e que nós precisamos parar para pensar, porque a gente está na expectativa de que as coisas mudem de uma hora para outra. A gente está achando que daqui a pouquinho está tudo bem ou que não tem jeito. Muitas vezes nós estamos querendo sair pela porta do mundo e nós não estamos entendendo aquilo que Jesus já nos trouxe há muito tempo. Então Kardec começa na questão 614 do Livro dos Espíritos, perguntando aos espíritos já acima, espíritos superiores, o que nós podemos entender como lei natural, aquela lei que eu disse que todos nós estamos submetidos. Todos nós estamos vivendo as mesmas leis. Mas o que a gente pode entender como sendo essa lei? Será que a gente já interrogou sobre ela? Será que a gente já parou para observar? E aí os espíritos vão trazer muito superficial para Kardec e vai começando a aprofundar. A gente percebe que eles fornecem a informação, Kardec absorve e ele pergunta novamente. Como nós também precisamos fazer. O que podemos entender como lei natural? Os espíritos vão dizer, é a lei de Deus, a única suscetível à felicidade do homem, a única que pode fornecer felicidade ao homem, a única que pode dar bom ânimo ao homem, porque ela indica o que nós podemos ou não podemos fazer. E a gente só é infeliz ou só tem falta de ânimo quando dela a gente se afasta. Será que a gente está caminhando junto com a lei de Deus? Aí cada um precisa pensar lá no campo íntimo. Kardec entende a questão e lança outra questão. Essa lei de Deus, nós vamos perceber que Kardec não vai falar de Jesus, porque a gente tende a caminhar para um lado muito religioso em tudo que a gente quer ter um entendimento. A gente acha que a felicidade do espírito está ligada à questão religiosa. E a doutrina espírita nos diz que não, que são 3 pilares: ciência, filosofia e caráter religioso. Porque se a gente caminha só pela religião, a tendência de um fanatismo ou de uma crença é muito grande. Se a gente não entender o que a gente está fazendo aqui, é muito grande. Então ele pergunta assim, essa lei natural para tudo, a lei de Deus, ela é eterna?
Porque a gente nunca parou para pensar se daqui a pouco a lei de Deus acaba. Ela fala, quer saber? Vive o mundão do jeito que quiser. Os planetas, do jeito que quiser. Então essa lei é eterna? Porque se a lei de Deus não for eterna, muda toda a perspectiva nossa. E eles vão dizer, é eterna e imutável, não se altera. Melhor, mas por um outro lado também, não tem muito que a gente esperar que vai melhorar a nossa vida se a gente fazer alguma coisa. Então, se eu estou fazendo sempre a mesma coisa, é impossível ter um resultado diferente, uma vez que a lei divina é sempre a mesma. Então eu estou esperando ter boa vontade, bom ânimo, mas eu não estou fazendo nada diferente, alinhado à lei divina. Se a lei é imutável e eterna, será que ela sempre foi a mesma? Porque a gente vai olhar os tempos passados e parece que as coisas não são como hoje. Então Kardec pergunta, Deus por acaso escreveu, revelou alguma coisa no passado, mas hoje em especial ele proíbe? Ou ele proibiu coisas no passado e que hoje é permitido? Porque tem coisas no tempo da nossa avó que parece que hoje, e naquele tempo, a gente achava que moralmente não era positivo. Mas hoje a sociedade parece que está validando isso. Então, será que Deus está de acordo com essas alterações? Será que Deus então proibiu algo e agora está liberando? E aí os Espíritos vão dizer, não, a lei de Deus, ela é perfeita. A lei dos homens é que muitas vezes precisa mudar, precisa se ajustar, porque ela é imperfeita. E aí a gente vai percebendo os detalhes das respostas que os Espíritos vão dando. Porque diz assim, em tudo, em toda a harmonia, tanto no universo material, quanto no universo moral, a harmonia está baseada na lei de Deus. Então a harmonia que a gente vive, porque vamos lembrar que no núcleo da Terra a temperatura é elevadíssima. Então a gente como um ser espiritual, vivendo experiência no mundo material, há uma harmonia entre essas leis. A lei de gravidade que nós já falamos permite que a gente se mantenha se locomovendo no solo. Então há uma harmonia entre essas leis. Só que os Espíritos disseram a harmonia do universo material e espiritual. Kardec falou assim, e é possível do homem então se aprofundar tanto nas questões materiais quanto nas questões morais? A resposta é sim, mas numa vida só, numa experiência material só, é muito pouco. Então é preciso outras experiências na carne para a gente ganhar conhecimento de outros aspectos. Kardec então pegou aquela questão do equilíbrio entre as questões do universo material e do universo moral. Porque a gente fala de Deus sempre pelo olhar, de novo, moral. A gente não olha Deus pelo aspecto material. Os Espíritos trazem essa visão para Kardec. A gente precisa expandir o nosso olhar racional ao entendimento de que tudo está alinhado, seja fisicamente, seja espiritualmente, com a necessidade que Deus espera da gente. Então Kardec perguntou, em relação à lei de Deus, concerne alguma coisa além do que é moral? Quando eu estou pensando nessa lei divina, eu não estou só falando de questão de moralidade? Porque aí quando eu for falar de Deus, nós não falamos de Jesus, gente. Kardec não está falando de Jesus. Porque quando eu for falar de Deus, eu tenho que olhar então o aspecto não só moral. E os Espíritos vão dizer, é exatamente isso. Cabe então aos cientistas estudar quanto às leis materiais e ao homem de bem estudar sobre as leis da alma e aplicá-la. Então os cientistas vão buscando através da ciência, através do avanço,
descobrir tudo aquilo que Deus vai nos fornecendo. No passado, imaginava que a Terra era o centro de todo o universo. Ao avanço científico, isso ficou para trás. Só que a gente percebe que nós não fazemos a nossa parte, porque o que cabe nós estudar ao homem de bem, justamente sobre a lei da alma, sobre o universo espiritual, aplicando. E muitas vezes nós não aplicamos. Então Kardec agora ele quer conhecer um pouquinho mais sobre essa lei. Já entendemos as características dela. E Kardec quer compreender um pouquinho mais. Ele vai fazer uma pergunta assim para os espíritos: é possível a todos os homens conhecer essa lei de Deus? Porque de repente eu não conheço e aí está tudo certo. Eu não sei se Kardec está querendo entender ou se está querendo isentar a gente do problema. Porque a partir do momento que a gente compreende, fica difícil a gente ignorar. Então Kardec perguntou para ele se todo homem conhece a lei de Deus, se é possibilitado. E ele vai dizer que sim. Todo homem pode conhecer a lei de Deus, mas nem todos conhecem. Para conhecer, melhor conhece aquele que investiga, ou seja, que estuda sobre a lei de Deus, mas que principalmente a aplica. Então, se nós queremos entender um pouquinho mais sobre essa harmonia universal entre matéria, entre espírito, é preciso que a gente busque estar alinhado com as leis de Deus. Só que Kardec pensa assim: quando Moisés sobe ao monte para poder receber os mandamentos, ele vem com algumas revelações de Moisés, do Antigo Testamento. Quando Jesus vem, ainda que não deixe os evangelistas deixaram escrito os ensinamentos de Jesus. Só que nós não estamos falando de Jesus, nós estamos falando de Deus. E aí ele vai perguntar, aonde está escrito a lei de Deus? Que é a questão 621 do Livro dos Espíritos, que é uma questão muito conhecida, porque vai dizer assim, na vossa consciência. Só que toda essa conversa que nós estamos tendo é para dizer que a gente tem todo esse conhecimento dentro de nós e que nós ignoramos. Quando Kardec vai tentar entender tudo isso que está lá fora, quando a gente vai entender o porquê que a gente está desanimado, os Espíritos vão dizer, está na vossa consciência o porquê. Então as leis de Deus estão na nossa consciência. Kardec pensou, se está na nossa consciência, está dentro de nós, por que então precisaria ser revelado? Seja a primeira revelação com Moisés, seja a segunda com Jesus, seja a terceira com a doutrina espírita. Se eu já tenho instalado dentro de mim sobre as leis de Deus, por que precisa ser revelada de novo? E os Espíritos vão dizer, porque muitos têm esquecido da lei de Deus e outros menosprezado. Muitos nem sabem que existe uma lei de Deus, outros sabem e têm ignorado. E isso dói um pouquinho, porque quando a gente acorda pela manhã, a gente esquece totalmente que nós estamos submetidos à lei divina. Nós achamos que vivemos uma vida independente, que a única coisa que está ligada a Deus é a questão moral. E esquecemos de toda a ligação nossa com o plano físico, com a própria lei de sociedade. Se ela tem que ser revelada, Kardec então vai perguntar assim, e por todo o tempo, porque alguém precisa revelar, se eu tenho esquecido, se eu tenho menosprezado, como que nós vamos lembrar dessa lei? Como que a lei não vai ser esquecida? Então ele pergunta assim, sempre, em todos os tempos, sempre houve homens encarregados de lembrar da lei de Deus, que teve como missão trazer a lembrança da lei de Deus? E os Espíritos disseram sim.
Em todos os tempos houveram espíritos superiores encarregados de fazer a humanidade progredir. O intuito desses espíritos que vêm fazer a humanidade progredir é lembrar da lei de Deus. Porque lembrando da lei de Deus, eu compreendo que na minha consciência está a chave para eu evoluir. Tá. Então, em todo tempo. Qual é a característica para eu entender quem é esses verdadeiros profetas que trazem a lei de Deus? Porque muitos se passam, muitos falam daqui, falam de lá, e aí poderia ficar meio distorcido. E aí os espíritos vão dizer, é simples. Sempre é um espírito inspirado por Deus. É um homem inspirado por Deus. Deus não se utiliza da boca de um mentiroso para poder trazer a sua lei. E muitas vezes a gente está achando um mentiroso aquele que está contando mentiras consciente. Mas nós estamos falando daquele que não conhece a verdade. Só que se nós também não conhecemos, como que a gente consegue então avaliar se é ou não é? Porque muitas vezes nós podemos estar comprando a ideia de Jesus e não foi nada disso. Aí eles falaram, olha, veja os atos, veja as falas desses profetas. E esses sim são aqueles encarregados de trazer a lei de Deus. E aí Kardec teve uma brilhante ideia, na questão 625, de falar assim, olha, e dentro desses profetas aí, qual tem sido o tipo mais perfeito que pode servir de modelo e guia para a humanidade? Os Espíritos disseram, veja Jesus. Vamos lá. Veja, lembra que nós falamos no começo? Compreenda Jesus. Entenda Jesus. Para que a gente tenha bom ânimo é preciso entender Jesus. E muitas vezes nós estamos na perspectiva de esperar Jesus nos carregar. Muitas vezes está esperando a felicidade vir pelo Cristo. Porque tudo que Ele passou já tirou a nossa responsabilidade. Ver Jesus é, o que eu for falar, Jesus falaria. O que eu vou pensar, Jesus pensaria. Tudo que eu vou fazer, Jesus faria. Eu tentei um dia, eu acordei com essa brilhante ideia. E falei assim, hoje eu vou fazer tudo como Jesus faria. Acordei, primeira experiência legal, segunda legal, terceira começou a ficar difícil. Tentem. Estar alinhado com a lei de Deus, nós vamos entender que nós estamos muito distantes. Mas não porque eu tenho que olhar Jesus como alguém que fará por mim, porque Kardec colocou, Jesus é alguém que já nos serve como um espelho moral, a que nós já podemos alcançar na Terra. Que já podemos alcançar, moralmente nós estamos falando, na Terra. Aí basta a gente entender se a gente está alinhado ou não com as coisas de Deus, porque ele era alguém inspirado diretamente por Deus. Então muda o olhar de Jesus para nós, porque Jesus não é alguém que vai fazer nada por nós a não ser nos ensinar. Discípulo, aquele que aprende com o professor. O professor não é aquele que faz a lição. Então é um convite para a gente sair do lugar e começar a aplicar aquilo que a gente já conhece. E por que precisaria ter vindo os Espíritos então? Os próprios Espíritos disseram. Os Espíritos vão trazer nada de novo, nada. Só vai nos explicar um pouco mais claramente aquilo que Jesus já nos trouxe. Aquelas parábolas, aquelas histórias, muitos não compreendem. Então os Espíritos vêm para poder explicar, para fazer nós entendermos. Para deixar claro e nos convidar ao olhar da razão, que a vida precisa ter um olhar racional.
para que a gente não fique vivendo as próprias ilusões que a nossa própria mente vai trazendo. Muitos compreendem, mas muitos não aplicam, diz os Espíritos. E esse momento que nós vivemos, que a doutrina espírita nos abre esses conhecimentos, nada mais é do que o momento de nós colocarmos em nós, dentro de nós, a condição de preparo para a instalação do reino de Deus, que Jesus tanto falou. Doutrina espírita é para nós, motivo de preparação do solo do nosso coração, para que o reino de Deus possa ser instalado. Porque Kardec perguntou, e por que essa revelação espiritual não foi trazida desde sempre? E aí os Espíritos disseram, porque ainda a humanidade não tinha condições de compreender essas questões espirituais nessa abrangência. A humanidade ainda não estava madura, assim como a luz. Se a gente adentra diretamente a luz, muitas vezes a gente fica ofuscado, não consegue enxergar as coisas direito. Então precisava progredir, avançar, tanto as questões materiais quanto as questões morais, para que a gente pudesse agora começar a aplicar um entendimento diferente das coisas. Não um Jesus que nos cura de fora, mas que nos cura de dentro, na perspectiva da boa vontade ao trabalho. E isso não é um ensinamento que só Jesus nos trouxe. Talvez nós tenhamos falado em alguma outra oportunidade, mas Platão, no ano de 347 a.C., quando a gente busca o livro A República, e ele traz o mito da caverna, ali ele já vai trazer um retrato sobre como nós temos aplicado a nossa mente ao entendimento de mundo, ao entendimento das leis de Deus. Porque diz que dentro de uma caverna havia pessoas que desde o nascimento foram colocadas de costas para a porta, algemadas, amarradas uma a outra, e que se assustavam, se amedrontavam, se entristeciam por aquelas coisas que apareciam na parede projetada. E que elas viam aquelas sombras e muitas vezes não entendia e sofria e chorava e tinha medo. Mas teve um daqueles ali, nós estamos falando isso antes de Jesus, que se esforçou por sair daquela condição, amarrado ou rasteiro ao chão, se a gente preferir assim. E ele vira para a porta, para a saída da caverna, e vê que aqueles reflexos da parede nada mais eram do que sombras construídas por uma fogueira que estava atrás, e que quando passavam por trás dessa fogueira, projetavam uma sombra à frente. Mas de costas, as pessoas não entendiam e tinham medo. Ele sai da caverna, conhece o novo mundo, o mundo verdadeiro, a verdade, e volta para tentar libertar aqueles que lá estavam. E nessa tentativa, tentam o matá-lo. Porque muitas vezes a gente busca aniquilar aquele que quer trazer a verdade para nós. É muito mais fácil eu colocar um Cristo fazendo tudo por mim, do que um Cristo que vai tentar nos retirar das algemas do mundo, nos mostrando a porta de saída, nos convidando à própria responsabilidade. Por isso que Kardec pergunta a Agostinho, na questão 919, como que a gente consegue progredir, avançar nessa vida? Como a gente consegue evitar o arrastamento do mal nessa vida? E Agostinho vai dizer, conheça-te a ti mesmo. Os sábios da antiguidade já vos falaram. Conheça-te dentro, para que você possa mudar por fora. E quando a gente olha naquilo que João trouxe, no capítulo 16, quando a gente entende a mãe dando, gestando uma criatura nova, esse amor da mãe, somos nós mesmos no papel da mãe, gestando o Evangelho dentro de nós, para que nós nos tornemos nova criatura ao próprio mundo. A verdadeira alegria do discípulo é quando ele compreende a lição
e ele se entrega ao mundo como um homem novo, ainda que entre as dificuldades que a vida vai nos dando. E para a gente finalizar, na questão 922, Kardec vai trazer ali, quando vai analisar sobre a felicidade e a infelicidade relativa, ele vai dizer assim: a felicidade do homem, ou a boa vontade do homem, né, ela está relativa à posição que ele tem. Para muitos, o que é uma desgraça é alegria para outros, e vice-versa. Para muitos, ter pouco é uma desgraça. Para outros, ter um pouco é uma alegria. Então depende muito da posição que a gente está. Mas Kardec queria entender o que baliza o nosso bom ânimo, o que baliza a nossa alegria, o que baliza a nossa felicidade. E ele vai dizer, qual é esse elemento único a todos, independente da posição social, independente de qualquer coisa, como um ser espiritual. Ele vai dizer assim: em relação às posses materiais, a posse do necessário. Cada um entenda o necessário do jeito que quiser. Em relação às questões espirituais, a verdadeira felicidade está na consciência tranquila, de estar alinhado às leis de Deus e a manter a fé no futuro. Por isso a gente lembra aquilo que Jesus falou, que em mim, ou seja, nos meus ensinamentos, tenhais paz. Porque no mundo nós teremos aflições, mas com bom ânimo nós também venceremos o mundo. Muito obrigado.